Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou professora Francine, professora da USCS. Vim conversar um pouquinho com vocês hoje, atendendo a pedidos, sobre o livro A Parte que Falta. Esse livro é muito especial. Tô vendo as pessoas chegarem. Vamos conversar. Tem gente aqui que eu conheço, tem gente que não. Ó, vocês vão colocando aí as perguntas, os comentários. Eu gostaria de contar a história para nós irmos pensando juntos sobre que falta é essa. Que falta é essa que existe, que é real e que faz tanta falta, né? Essa falta, que às vezes é assustadora, ela é também muito importante para nossa constituição. Nós vamos entender por quê. Eu acho que todo mundo que está aqui já conhece o livro A Parte que Falta, mas vale a pena nós lermos juntos, tá? Então, que ele é curtinho, vamos lá. Ele é muito encantador também. O livro o autor conseguiu ir direto ao ponto. Os psicanalistas piram com esse livro. Então, vamos lá. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então, partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava essa canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. E às vezes ele tornava ao sol, mas logo caía uma chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Que bom, né, gente? Assim, podia parar para conversar com uma minhoca. Aí tem uma minhoca encantadora desenhada aqui. Ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes ultrapassava um besouro. E às vezes o besouro ultrapassava. E este era o melhor momento de todos. E ele seguia adiante por oceanos. Oh, busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo, até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim. E ele cantou, achei a parte que faltava em mim. Asse o pudim, faça o quindim, achei a parte. Mas a parte... Espere aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim e faça o quindim, não sou a parte que te falta. Não sou a parte de ninguém. Eu sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua.
Oh, meu Deus, essa parte é a pior parte. Oh, exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado. E voltou a rolar. Afinal, vida que segue, né, gente? E achou uma outra parte. Só que ela era muito pequena. E não deu certo o encaixe. E esta é muito grande. Também não deu certo o encaixe. Esta, um pouco pontuda demais. E não deu certo. E esta, quadrada demais. E que trabalho que dá para achar a parte, hein? Certa vez, percebeu que tinha achado a parte perfeita. Oba! Mas não a segurou forte o bastante. E a perdeu. Oh, que tristeza! Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Mais triste ainda. Muita tristeza. E continuou a rolar, vivendo aventuras. Caindo em buracos. Quem nunca? E trombando contra paredes de pedra. Então, um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma? Bem, talvez não queira ser minha, porque aí ele já estava traumatizado, né, gente? Talvez eu queira, a parte respondeu. Talvez não dê encaixe. Bem, deu o encaixe perfeito. Encaixou com perfeição, finalmente. E aí, rolou para longe. E por estar completo, rolou muito, muito mais rápido. Mais rápido do que jamais foi possível. E tão rápido que não deu tempo de parar para conversar com a minhoca. E não deu tempo de sentir o aroma da flor. E passou tão rápido que não deu para borboleta pousar mais na cabeça dele. Mas ele podia cantar a sua canção alegremente. Achei a parte que faltava em mim. E aí ele se pôs a cantarolar, com a parte na boca, completo. Achei a parte que faltava em mim. Ah, meu Deus! Agora que estava completo, não podia sequer cantar. E aí pensou, então é assim. E parou de rolar. E não foi para lugar nenhum mais. E aí? E com cuidado, pôs a parte no chão. E rolou bem devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz bem suave cantava. Oh,
Eu busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. E essa é a parte mais bonita, que é quando ele entende que ele tem um buraco vazio, tem uma parte que falta. Bom, vamos conversar sobre isso. Eu vi que um monte de gente entrou. Vou começar falando algumas coisas, mas vocês podem comentar, que eu vou ler os comentários e vou conversando igual a gente fez da última vez, que foi muito bom. Primeiro de tudo, eu vou dizer uma frase do poeta brasileiro Manoel de Barros. Ele tem uma frase, inclusive foi tirada de um livro, que é chamado O Livro Sobre Nada, e essa frase diz o seguinte: tem mais presença em mim o que me falta. E aí, vamos pensar. Existe, gente, eu tô fazendo uma pergunta para vocês. Existe essa completude? Será que tem jeito da gente chegar na completude? Ou essa completude é imaginária? Não é fácil lidar com a falta, não é verdade? Não é fácil a gente perceber que falta algo, mas para ficar mais fácil de viver feliz da vida, buscando a parte que falta, é porque isso não se refere somente a relacionamentos, né? Claro que pode ser também, mas não é só isso. A falta, a parte que falta, não é ninguém. A parte que falta é uma parte, mas não significa que é uma outra pessoa, não é? Então, nós vamos buscar um aportezinho teórico na psicanálise. Então, seguinte, tem 3 formas de nós olharmos a falta. Primeiro, é a falta no imaginário. O que é a falta no imaginário? É a frustração. É quando eu tenho um objeto que eu dou uma imagem para ele. Por exemplo, eu quero um carro e eu não tenho. Esse objeto, ele tem uma imagem, então ele é imaginário, certo? Vocês entenderam isso? E aí, essa falta é uma falta que é a frustração. Ainda não é essa falta que é a parte que falta, tá? Tô lendo aqui, essa completude é imaginária, com certeza. Existe também, gente, um outro jeito de olhar para a falta, que é a falta no real. O que é a falta no real? É a que nos dá a consciência de privação. Por exemplo, eu não tenho asas, eu nasci sem asas. Isso é uma realidade, eu sou uma pessoa, não sou uma fada nem uma borboleta, certo? Então, eu não tenho asas, essa falta é real e isso é uma privação. Deixa eu só ler aqui. Acho que a busca pela completude acaba nos completando no decorrer das buscas, nas aprendizagens e nas vivências. Ótimo, quem falou isso foi a Fabiana. É isso mesmo, gente. Já nós vamos chegar nisso aí, mas isso que você falou tem todo o sentido, tem toda a razão. Então, voltando aqui. 2 jeitos de olhar para a falta já. A falta no imaginário, que é a falta da frustração, que nós sabemos o objeto que a gente quer. A falta real, que é a da privação, que é aquela que existe mesmo, estou privada disso, é na realidade. E tem a falta no simbólico. Essa é a falta da parte que falta. O que é essa falta no simbólico? Freud fez a teoria da castração, tá? É disso que é essa falta que todos nós vamos ter.
todos nós. Por quê? Essa completude inicial do ser humano, que é quando a gente acaba de nascer, e nós estamos numa completude imaginária com a mãe, certo? A mãe, ela é o objeto perdido para sempre de todas as pessoas do mundo. E essa falta, ela vai ficar, certo? Peraí, tem uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. O que que eu faço, hein? Pronto. Deu certo. Então, essa falta que fica é essa falta que vai nos levar o tempo todo busca parte que falta. O nome disso, essa castração, esse nome é assustador, né, gente? Falar de castração. Nossa, não, na verdade, ele é um corte necessário. Essa falta, ela vai equilibrar pra gente, durante a vida toda, a ausência em diálogo com a presença. Eu vou buscar, eu vou atrás do que me falta, dessa parte que falta, certo? Mas o que que acontece? No nosso olhar de ansiedade, no nosso olhar imediatista e no nosso olhar que dá maior medo de falar, nossa, mas falta uma parte em mim, o que que a gente faz? A gente tenta desesperadamente encobrir essa falta, que sempre vai existir. Como é que a gente cobre essa falta? Comendo muito. No caso de relacionamentos, entrando e saindo de relacionamentos compulsivamente. No caso das crianças, a gente tenta desesperadamente sedar o vazio das crianças, oferecendo tudo, certo? O que mais? Remédios, às vezes, a gente olha de uma forma patológica, né, patologizante para essa falta, porque entrar em contato com a falta simbólica, lá preenchendo com outras coisas, isso mesmo. Entrar em contato com a falta no simbólico, que é uma falta que a gente já viu que é inerente a todo mundo, entrar em contato com essa falta dói. Perceber que falta alguma coisa, dói. É esse vazio da castração, é compulsão por compras, exatamente. Então, são as compulsões, o consumismo, né? A compulsão por compras, o consumismo, o excesso de comida, excesso de bebida, os excessos, na verdade, às vezes, são para sedar essa falta que é real. E, gente, isso começa na infância, né? Na primeira infância, a consciência de que está tudo bem em ter uma parte que falta. A psicanálise traz palavras que, às vezes, pode ser, né? Não para quem está acostumado, mas às vezes elas causam um pouco de susto. Então, a falta da castração necessária é a lei. O que é a castração? É a lei. É a interdição que vai separar o Édipo do seu desejo de completude. Não existe, tá certo? E aí, quando a gente entra em contato com essa lei, a falta que fica que é o objeto perdido para sempre, ele vai virar a busca, ele vai nos levar ao desejo. Aí tem outra palavra que entra também em confusão,
Porque a gente pensa que desejar é o mesmo que querer. Não é. Para a gente entrar em contato com essa força desejante, a gente precisa de um mergulho um pouco mais profundo, entrar em contato com a falta, aceitar que a falta existe e ter consciência, quer dizer, a noção de que o desejo, desejar e querer são conceitos diferentes, porque desejar está em nível, está em plano inconsciente. E querer, eu quero um carro, eu quero uma roupa, eu quero comer, eu quero comprar. O querer está na região da consciência. Cobrir o querer, atender ao querer, jamais vai resolver o desejar. Portanto, essa falta jamais será suprida. Deu para entender? Eu queria ver os comentários de vocês sobre isso. Se eu falei muito, se eu falei pouco, e quem quer comentar mais alguma coisa a respeito da falta. Apertei alguma coisa aqui, voltei. Bom, então, gente, primeiro de tudo, entrar em contato com a nossa própria falta, né? Quem é mãe ou quem é professora, mas principalmente quem é mãe, entrar em contato com a nossa própria falta, saber que essa angústia, de uma certa forma, é uma angústia, sempre vai existir, ajuda a compreender melhor que nós não precisamos atender a todos os desejos das crianças o tempo todo. Certo? Outra coisa boa de pensar, quem tem filho pequeno, quem tem filho, não precisa ser pequeno, é que... Perdi o que eu ia falar. Outra coisa boa de se pensar é que a gente só se torna um sujeito desejante. O que é um sujeito desejante? É a hora que nós temos a nossa constituição psíquica. É a hora que a nossa constituição psíquica tem um corpo. Antes disso, antes de ter esse corte com a completude imaginária, com a mãe, a gente não é um sujeito desejante. E olha, existem muitas pessoas, sei lá eu, de 30 anos, 40, os filhos, os eternos filhos, né, de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que não passaram por esse corte, por essa castração, né, por essa interdição, e não se constituíram psiquicamente para irem em busca da sua própria vida. Então, trazendo aqui também uma fala do Winnicott. O Winnicott, ele trabalhou, né, com a psicanálise, ele atuou mais no campo da pediatria, mas o que o Winnicott falava? Que a mãe, ela não tem que ser perfeita, ela precisa ser suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? É uma mãe que se torna, com o passar do tempo, ela se torna desnecessária. A mãe suficientemente boa, ela vai conseguir fazer, sim, a interdição. E o que é a interdição? É a lei, é a função paterna. Só que uma coisa muito bonita, lá, uma boa mãe é desnecessária. Exatamente. Uma boa mãe é desnecessária. Natália. A interdição
né, que é a lei. Vocês já imaginaram se não existisse a lei? Que lei é essa? Né? Que lei é a interdição, que é a função paterna? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas e quem não tem pai? Função paterna e função materna independe de se é o pai ou é a mãe. É uma função que qualquer pessoa pode exercer, né? Então, às vezes, quem vai exercer a função do corte é um analista, né? Um terapeuta, às vezes é uma outra pessoa, mas em algum momento vai precisar ter esse corte para que fique, sim, o buraco da castração naquele ser, para que ele possa se constituir psiquicamente e sair em busca, sim, da sua própria vida. E, às vezes, também, isso é muito bom para a gente parar e pensar que, às vezes, a gente tem a ilusão, trazendo agora, tirando o assunto das crianças e trazendo para a questão dos relacionamentos, às vezes a gente pensa que a parte que falta vai ser alguém. Não vai. Jamais. Não tem jeito. Ninguém vai cobrir esse buraco. Porque essa parte que falta, falta. E quanto mais ela faltar, melhor. Porque aí a gente vai em busca sempre. Vocês estão entendendo? O livro é maravilhoso, né? E a gente olhar para esse livro com esse olhar de que assim, ó, está tudo bem se falta, se tem um buraquinho de falta em mim, né? Está tudo bem? Tá tudo bem, é isso mesmo, sempre vai faltar alguma coisa. Às vezes um olhar, fazer as pazes com essa falta, nos ajuda a despatologizar a vida. Às vezes não é ansiedade. Eu não sou, às vezes não tenho, não sou ansiosa, não sou, sei lá, porque a gente fica procurando nomes, né? Patologizando tudo que a gente sente. E não precisa disso. Às vezes um olhar de que não tá tudo bem, é normal sentir essa falta. Tô vendo que a Ariadne tá aí, um monte de gente que faz muito tempo que eu não vejo, tá aí. Alunas, ex-alunas que me viram como professora de artes, mas não como professora de psicanálise. Vamos ver quem mais. Esse livro, deixa eu ver quem falou aqui. Esse livro sempre me faz refletir sobre minhas faltas e sobre o que eu espero de mim e dos outros. Deixa eu ver quem mais. Realmente esse corte é necessário. Eu, por exemplo, não o tive. E continuo até hoje, aos 32 anos, ao lado da minha mãe. Não consegui seguir meu caminho. Mas às vezes já está chegando. Deixa eu ver, essa colocação é perfeita. Podemos conviver com essas faltas. Exatamente, podemos conviver com essas faltas, devemos. E às vezes, quem falou que não teve o seu corte, né? Às vezes você pode buscar esse corte fazendo análise, sabe? É bom. É bom, às vezes, a gente mesmo buscar isso. Ou, às vezes, estar perto também não significa que você não seguiu sua própria vida. Mas fazer uma análise é bom. Quem mais? Deixa eu ver. Tem mais gente que entrou. Gláucia. Mais algum comentário, gente? E sabe de uma coisa? Lembrando aqui sobre o corte, às vezes, esse livro é atemporal, é verdade. Às vezes o corte, ele dói mais na mãe do que no filho. A mãe precisa autorizar também o corte, sabe? Por isso que a gente se revisitar em análise, fazer análise, é muito, muito bom, muito importante. Todas as pessoas poderiam passar
por um processo de análise, porque não é fácil de se ver, sabe? Então, muitas vezes a mãe também tem dificuldade de deixar ir, de deixar soltar. E aí o buraco vai ficar, são assim, é o que a psicanálise chama de indivíduos, né, sujeitos mal castrados. Sujeitos mal castrados é um termo muito assustador, né? Mas na verdade não tem nada de assustador mesmo. E essa castração, gente, ela vai no lugar desse buraco, da parte que falta, o que vai impulsionar, né? Ah, eu vou em busca da parte que falta em mim, eu vou em busca. É uma coisa que a gente chama de falo. O que é o falo? O falo, na verdade, é a completude imaginária. Com a castração, ele vai virar ele vai possibilitar que nós nos tornemos seres desejantes. Então, às vezes, a gente confunde não, né? Ficou no senso comum, por causa da etimologia da palavra, que falo é pênis. Não é isso. Pela etimologia da palavra, sim. Anatomicamente falando, sim. Mas o que é o falo? O falo é o que vai ficar no lugar quando o corte for feito. É o que vai nos levar à frente. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Enquanto isso, vou vendo os comentários. Acho que essa ruptura é um processo. Sim, realmente é um processo. Não existe, não tem jeito de ser uma ruptura, pá, certo? E quando, gente, olha lá, vamos ver o que mais. Mais gente entrando. Desculpe, o meu comentário ficou fixado sem querer, me desculpe. Não, não tem problema. Imagina. Então, gente, vamos lá. Falando, então, desse corte, né, da castração, ele vai causar essa falta, tá? Necessária, que os seres humanos, os sujeitos saudáveis têm, todos nós, certo? E essa falta que acontece pelo corte, ela vai nos levar ao desejo. E o desejo é o que nos move, é o que nos impulsiona. Então, voltando à frase inicial do Manuel de Barros, tem mais presença em mim o que me falta. É exatamente isso. Tem mais presença em mim o que me falta. E tô vendo que tá entrando mais um monte de gente que não nos ouviu desde o início, mas vai ficar gravado, né? Eu acho que fica 24 horas. Não sei se tem jeito de deixar mais tempo gravado, mas vai ficar. Não precisamos ter medo. Quem aqui quer contar alguma coisa em relação à falta? A sua própria falta? Deixa eu ver. Live literária, a falta, a parte que falta, né? A parte dá para deixar gravado no feed.
no feed, ok. Tá, Natália, fica gravado, ok. Às vezes as pessoas perguntam, né? Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Sugerir mais alguma outra história para a gente comentar depois? Tem uma coisa muito boa, isso a gente fala hoje, né, sobre a falta, o livro, a parte que falta, ele traz exatamente isso, né, que é a questão da falta, mas ainda tem, para a gente pensar depois, o vazio. Deixa eu ver, acho que a maior falta é da rotina. Como assim, Natália? Me explica de novo, me pergunta de novo. Até os rituais do luto que a pandemia tirou. Exatamente, exatamente. Falando na pandemia, por exemplo, para os professores, demorou muito para os professores entenderem, eu me incluo nisso, que nós estamos realmente num momento muito delicado, certo? E por quê? Porque nós não pudemos vivenciar nem o medo. Nós não pudemos vivenciar nada, porque por isso trabalhando, tendo que suprir sabe, não deu para parar. Isso é uma coisa a se pensar. Deixa eu ver, por conta só da Covid, rotina. Isso, os rituais do luto que a pandemia tirou sim. O vazio que muitas vezes gera angústia. Oi, Gláucia, tudo bem? Então, esse vazio que gera angústia, na verdade, angústia é uma palavra, tanto vazio quanto angústia são palavras também que assustam, né? Aqui, mais alguém pedindo. Isso. Tanto o vazio quanto a angústia também são palavras assustadoras, mas às vezes essa angústia... E descobriu a droga e as mulheres também. Elas foram presas e trazidas aqui para... às vezes essa angústia, ela nos leva a criar, ela nos leva a buscar alguma coisa. Por exemplo, o artista, vamos falar do artista, né? Porque eu lido com arte também e constantemente mergulhada no vazio, na falta e na angústia. Todos os artistas, quando vão produzir alguma coisa, de uma certa forma eles precisam entrar em contato com o vazio angustiante. Não tem jeito. Só que viver no dia a dia, né, a vida no cotidiano, nos tira um pouco da coragem e do costume de lidar com o vazio angustiante. Esse livro que a gente comentou hoje, né, a parte que falta, ela não fala necessariamente do vazio e do nada. São conceitos diferentes. Falta, vazio e nada. São 3 conceitos diferentes. Mas entrar em contato com a falta nos leva ao reconhecimento também de um vazio. Eu acho que isso pode ser um tema para um próximo encontro, falar do vazio. Porque o vazio, ele é o que favorece a chegada, a criação, o surgimento de novas coisas. Não tem jeito da gente, por exemplo, vamos pensar numa xícara de chá. Uma xícara. Tem jeito de encher uma xícara que já está cheia? Não tem. Tem jeito
de encher um vaso que já está cheio, um recipiente que já está completo? Não tem. Então, isso é um outro conceito para a gente trazer. O vazio, né? A falta é uma coisa, o vazio é outra. São conceitos muito próximos. Os dois são importantes a gente ter consciência na nossa vida, né? Na última live a gente falou um pouquinho de vazio, mas a gente pode falar depois mais sobre isso, certo? Então, trazendo aqui, né, a falta do simbólico, que é essa castração, que é esse corte com a nossa completude imaginária. Vamos lá, vamos cortar, vamos todo mundo pensar, não vamos ter medo de ter uma parte que falta. E isso vai nos levar em busca, vai nos tornar seres, sujeitos desejantes. Tá bom? Mais algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu consegui explicar? Deixei ou deixei alguma dúvida? Tô vendo se eu pulei algum comentário. Bom, tá bom? Gostei de conversar com vocês. Eu gostei de ter tido a sugestão para falar sobre o livro A Parte que Falta. Se vocês quiserem depois outros temas relacionados a isso, podem pedir. Eu adoro falar desses temas que fazem o fazer artístico, dialogar com a psicanálise, com a educação, tá bom? E a gente se vê em breve, tá? Muito obrigada pela audiência, pelos comentários. E é isso, um beijo para todo mundo. Até a próxima.